Então, bom dia, caros alunos. Estamos aqui para mais uma videoaula, aula número 6, tá? E nessa videoaula nós vamos falar sobre a classificação dos números, parte 1. Então, aqui a gente vai falar dos números naturais, dos números inteiros e dos racionais. O objetivo é classificar um número como natural, inteiro ou racional, relacionar os conjuntos numéricos por meio de relação de inclusão e representar os conjuntos numéricos por meio de diagramas. O diagrama de Venn que a gente aprendeu. Conjunto dos números naturais. Então vamos lá. Denominamos conjunto dos números naturais, indicamos por N o conjunto. Então esse conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., é o conjunto que a gente usa para contagem. Então, quando a gente faz contagem de alguma coisa, a gente faz com os números naturais, tá? Principalmente de pessoas, né? De objetos. Então, por exemplo, a gente não tem meia pessoa, tá? Ok? Então, não uso racional, uso natural. Natural 0, 1, 2, 3. Outra observação é que entre o 0 e o 1 do natural não existe mais número nenhum. Tá? Entre o 1 e o 2 também não, 2 e 3 também não, 3 e 4 também não, e assim sucessivamente. Então, entre cada número, né, um seguido do outro, não existe nenhum entre eles. Lógico, entre o 2 e o 4 existe um 3. Entre o 1 e o 5 existe o 2, 3 e 4. Mas entre cada número aqui, ó, 1 e 2, não tem, 0 e 1 também não, 2 e 3. Então, entre cada número ali, não tem nenhum outro número. O conjunto dos números naturais, não nulos, é indicado por. Olha só, a gente vai falar agora dos naturais não nulos. Quem é o nulo aqui? É o 0, então é só tirar ele. Aí aparece aqui, ó, esse asterisco. O asterisco quer dizer que nós retiramos o 0 de um conjunto, seja ele qualquer conjunto. No caso aqui, dos naturais. Então, o conjunto dos números naturais não nulos é representado assim: 1, 2, 3, 4. Aqui tinha um 0, aqui não tem. Números naturais consecutivos, antecessor e sucessor. Vamos lá. Sendo N um número natural, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Então, N mais 1 é um número natural tal que N e N mais 1 são chamados números naturais. Tá? Eles estão dentro dos números naturais. E eles são os naturais consecutivos, ou seja, um vem depois do outro. Consecutivos. Tá ok? N é antecessor de N mais 1. Então, observe aqui que ele diz que N é antecessor de N mais 1. Ele não falou no antecessor de N. Por quê? Porque eu não vou poder achar, por exemplo, o antecessor de 0. O antecessor de 1 é 0, a de 0 não tem. Então, o N é antecessor de N mais 1, sempre um à frente, tá? N mais 1 é sucessor de N. Então, N mais 1 é sucessor de N e o N é antecessor de N mais 1. Exemplo, os números naturais 3 e 4 são consecutivos. 3 é o antecessor de 4 e 4 é o sucessor de 3. Entendemos aqui? Partindo para o próximo. Propriedades naturais. Então, todo número natural tem sucessor. Vejam que ele fala que todo número natural tem sucessor. Não tem, nem todos têm antecessor. O 0 não tem antecessor. Então, a afirmativa aqui é que todo número natural tem sucessor. A segunda propriedade, a soma de dois números naturais quaisquer é um número natural. A soma de dois números naturais quaisquer é um número natural. Quer dizer que a adição está dentro desse conjunto. Então, adicionando qualquer número natural um ao outro, eu vou achar sempre números naturais. E o produto dos números naturais quaisquer é um número natural. Então, aqui diz que somando ou multiplicando qualquer número natural, eu sempre encontro um número natural. Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, vamos lá. Denominando o conjunto dos números inteiros, indicamos por Z o conjunto. Esse aqui, ó, os inteiros. Z é igual aos negativos, 0 e aos positivos. Então, você vê que aqui, ó, nós temos um conjunto dos números naturais, certo? Então, o Z são os números inteiros, positivos e negativos, e o 0. E aí, a notação para Z vai ser parecida com a de N, né? Vamos ver aqui, ó. Z, asterisco, eu tiro 0. Sobrou os negativos e os positivos. Então, você vê que o nome dele agora vai ser conjunto dos números inteiros não nulos.
Conjunto dos números inteiros não nulo, que é o Z asterisco, é só tirar o zero disso. Então é importante saber isso aqui para a gente saber que conjunto a gente está operando. Ah, estou operando os inteiros, mas qual inteiro? Certo? O inteiro total ou o inteiro não nulo, que tira o zero. O Z+, pega tanto os positivos quanto o nulo. Então ele vai ser chamado conjunto dos números inteiros não negativos. Conjunto dos números inteiros não negativos. Por que não é chamado positivo? Porque o zero não é positivo nem negativo. Você lembrou? Então tem que ter um outro nome para isso. Z+, é o conjunto dos números inteiros não negativos. E o Z+, asterisco? Aí sim eu tirei o zero. Se eu tirei o zero, eu vou poder chamar ele de conjunto dos números inteiros positivos. Porque o zero não é positivo nem negativo, e agora eu só tenho os positivos. O Z-, então, como é que a gente vai representar? Tirei os positivos, mas tem um nulo aqui. Então, como é que ele vai chamar? Conjunto dos números inteiros não positivos. Z+. E se eu tirar o zero? Se eu tiro o zero, aí ele pode ser chamado, então, de conjunto dos números inteiros negativos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, além dele próprio, para designar ele. Então, se eu quero falar de divisão, por exemplo, não tem divisão por zero, eu posso usar um desses daqui, ó. Conjunto dos inteiros não nulos, entendeu? Porque aí eu excluí o zero. Pode ser esse daqui e esse daqui. Números inteiros consecutivos, antecessor e sucessor. Agora sim, ó, se n é um número inteiro, então n mais 1 é um número inteiro, dá o quê? N mais 1 são chamados números inteiros consecutivos. N é o antecessor de n mais 1 e n mais 1 é o sucessor de n. Agora você vê que eu posso ter o antecessor, né, do n. Eu posso ter o antecessor do n, então. Certo? Seria o n menos 1. Agora eu posso ter negativo, posso ter zero. Certo? Ou zero positivo, posso ter negativo. Os naturais. Os números 19 e 20 são números consecutivos. 19 é o antecessor de 20 e 20 é o sucessor de 19. O número menos 11 e o menos 10 são números inteiros consecutivos. Menos 11 é o antecessor de menos 10 e menos 10 é o sucessor de menos 11. Classificação dos números, vamos lá. Agora, números pares e números ímpares. Um número inteiro é par, C e somente C. Pode ser representado na forma 2n. N aqui é qualquer inteiro. Vamos pegar o conjunto dos números inteiros, todos eles, e multiplicar por 2, eu vou ter números pares, sempre. Tá certo? Então, números pares, 2n. Quem é n? Número inteiro. Multiplicado por 2, eu vou ter o conjunto dos números pares. Números inteiros ímpar. Um número inteiro é ímpar, C somente C pode ser representado na forma 2n mais 1. Então, se o par é 2n, o ímpar é 2n mais 1. Por exemplo, pego o 0. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1 ímpar. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 5 é ímpar. 2 vezes 10, 20 mais 1, 21. 21 é ímpar. Tá certo? Então, exemplo. O número 6 é par. Por que ele é par? Porque eu vou ter que compor ele daquela forma lá, 2n. 2 vezes 3 é 6. Então, o 3 é o meu n. 2 é da forma do n, é o 3. 2 vezes 3, 6. Então, ele é par, porque ele pode ser colocado na forma 2n. O número menos 8 é par, pois pode ser representado como 2 vezes menos 4. O menos 4 é o meu n, pertence a z. O negativo família existe no z, né? O número 11 é ímpar, por quê? Ele é representado 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. O 5 é o meu n, pertence a z. O número menos 15 é ímpar, por quê? Ele só pode ser representado por 2 vezes menos 8 mais 1. 2 vezes menos 8, menos 16, mais 1, menos 15. Aqui. Propriedade dos números inteiros. Sendo P e o conjunto dos números inteiros, pares e ímpares, respectivamente, temos que ter união I, conjunto dos números pares, que é aquele conjunto dos números inteiros que eu multipliquei por 2, só tem par naquele conjunto. E o ímpar, conjunto dos números inteiros que eu multipliquei por 2n mais 1, só tem o ímpar naquele conjunto. Então, a união dos dois vai me dar todos os números inteiros, que eram os pares que eu separei dos ímpares, somando os dois, todos os números inteiros. E a exceção dele?
Se um conjunto só tem par, o outro só tem ímpar, a interseção é vazia. Todo número inteiro tem sucessor e antecessor. Viu? Agora diz que todo número inteiro tem sucessor e antecessor. Porque agora eu posso ter o negativo. A soma de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. A diferença, agora apareceu, a diferença entre dois números inteiros quaisquer é um número inteiro e o produto de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. Relação de inclusão entre números naturais e os números inteiros. Então, nós já vimos que o naturais é um subconjunto de Z. Então, podemos representar assim, os naturais, os inteiros. Então, como essa parte aqui toda é o natural, a gente pode colocar aqui dentro. Então, os naturais é subconjunto de Z. Certo? Eu posso operar ali diversas formas entre Z e os naturais. Conjunto dos números racionais. O número racional é todo aquele que pode ser representado por uma razão de dois números inteiros, sendo que o segundo não pode ser um nulo. Então, a gente tem que pegar aquele conjunto Z lá, né, que extrai o zero. O Z mais asterisco, o Z asterisco, o Z menos asterisco. Certo? Não posso pegar todo o conjunto inteiro porque ele inclui o zero, que é um nulo. E não temos, né, não conhecemos divisão por zero, por enquanto. Indicando o conjunto de todos os números racionais pela letra Q, temos que ó, razão, né, entre dois números inteiros, A pertence a Z. E aqui, ó, B pertence a Z asterisco, ó, tá vendo? Z asterisco, porque aqui ele eliminou o zero. Então, o B aqui pode ser qualquer inteiro, porém, o inteiro asterisco, que é os inteiros sem o zero, não nulos, né? Os inteiros não nulos. Exemplo, os números 3 sétimos, 4, 0, menos 3 e 0, 5, 5, 5, 5, isso aqui quer dizer que é uma divisão infinita, vai para o infinito mesmo, são racionais, pois cada um pode ser representado por uma razão. Então, o 3 sétimos já é uma razão, né? O 4, eu posso dizer que é 4 dividido por 1. Agora, o 0, eu tenho vários, ó. 0 dividido por 1 é 0, por 2 é 0, por 3 é 0, por qualquer um. Menos quem? Já dissemos que o Z, né, não muda. Então, aqui não entra o 0. O menos 3 podemos dividir por 1, que é menos 3 por 1 é menos 3, então ele pode ser representado na forma fracionária. E os 5 nonos aqui, por quê? Se dividir 5 por 9, nós vamos achar essa dízimazinha ali, a gente vai ver mais à frente. Assim como se para o conjunto dos números inteiros, destacamos notações especiais para conjunto, para alguns subconjuntos de Q. Vamos ver o primeiro. Q, asterisco, vocês já sabem, é só tirar o zero, né? Então, ele é chamado de racionais não nulos. O que mais? Ele é chamado de racionais não negativos. Por quê? Eu tirei quem? Os negativos, mas ficou zero. Então, não posso dizer que ele é positivo. Agora, se eu tiro zero, aí eu chamo de racionais positivos. O que menos? Os racionais não positivos. Por quê? Porque aqui inclui zero. Quando eu tiro zero, eu posso chamar de racionais negativos. Entendeu? Propriedade dos números racionais. Propriedade 1. A soma de dois números racionais quaisquer é um número racional. Então, se eu somar dois números racionais quaisquer, não vou obter um número fora do conjunto de números racionais. Ok? 2. A diferença de dois números quaisquer é um número racional. Então, a subtração de dois números racionais quaisquer, vou encontrar sempre um número racional. Tá certo? Lembrando que o natural e o inteiro é subconjuntos racionais, então também é número racional. O produto de dois números racionais quaisquer é um número racional. Então, agora, ó, soma, diferença e produto. Ok? Multiplicando dois números quaisquer racionais, eu vou encontrar sempre um número racional. Ele não sai do conjunto dele quando eu opero. Soma, diferença e produto. E também o quociente de dois números racionais quaisquer, sendo divisor diferente de zero, então entra naquele Z asterisco, né? É um número racional. E todos os racionais eu posso operar com as três, né? Soma, com as quatro. Soma, diferença, produto e quociente, que eu não saio do conjunto racional. Relação de inclusão entre natural, inteiro e racional. Todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Podemos, então, representar em ZQ, os conjuntos, pelo diagrama de Venn. Natural, inteiro, racional. O natural está dentro do inteiro e o inteiro está dentro
conjunto racional. Então, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. É um conjunto só, porém subdividido, né? Esse é subconjunto de Z, também é subconjunto de Q. E Z é subconjunto de Q. Representação decimal finita e representação finita. Então, agora temos a representação decimal infinita e a representação decimal finita. Vamos ver cada uma. A finita. Se em sua forma decimal, o número x, na forma decimal, um número, vírgula, alguma coisa mais, né? Pode ser representado por um número finito de casas decimais, dizendo que x é uma representação, um número com representação decimal finita. Exemplo, 3 é um número com representação decimal finita, pois pode ser representado por um número finito de casas. 3,0. Só tem o 0. Ah, posso botar mais 0? Pode, mas só vai ser contado uma vez, então é finito. 3,4502. 3,4502. É um número com representação decimal finito. Acabou aqui. Não é infinito, não vai para infinito. Pois essa é a representação por um número finito de casas decimais. E agora vamos ver a representação decimal infinita. Se em sua forma decimal, o número y pode ser representado por um número infinito de casas decimais, a gente vai ter dois casos. Dizendo que y é um número com representação decimal infinita. Neste caso, afirmamos que o número y é uma dízima, de modo que, vamos lá. Primeiro, se a partir de determinada casa, né, depois do zero, a partir de determinada casa decimal, da direita, houver apenas a repetição de uma mesma sequência finita de algarismos, isso é chamado de dízima periódica. E agora, se a partir de determinada casa decimal, né, à direita, não houver apenas a repetição de uma mesma sequência finita de algarismo, é chamado de dízima não periódica. Um exemplo da dízima não periódica que nós conhecemos, por enquanto, é o π, né? O π é uma dízima não periódica. Vamos lá. Os números com representação decimal infinita, periódica, essa aqui, 5,66666, vai aprender como achar a geratriz. O dígito 6, ele se repete consecutivamente infinitamente, o dígito 6. Então, isso aqui é uma dízima periódica, né, infinita. Já esse aqui, 7,5, 24, 24, olha só. Depois do 5 aqui, se repete, 24, 24, 24, 24, 24. A sequência de 24 que se repete consecutivamente infinitamente. Então, também é uma dízima periódica. Exercício. Se o quociente de um número inteiro P, por um número inteiro não nulo, Q, é igual a uma dízima periódica, dizemos que Q sobre Q é a fração geratriz dessa dízima periódica. De acordo com essa definição, determine a fração geratriz da dízima periódica. Então, agora a gente vai aprender a achar a fração geratriz da dízima periódica. Certo? Aqui elas têm período, né? 0,55555, o 5 é o período. Tá certo? Tá aqui, 2,555, resolução. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai chamar aqui, o G, vamos chamar isso aqui de G. 2,555. Agora, se você multiplicar os dois lados por 10, nós vamos ter 10G é igual a 25,555. Agora, se subtrairmos 10G, subtrairmos G e 2,555, nós obtemos 9G é igual aqui, Se eu vou subtrair esse 555 aqui, ele morre com aquele 555. Sobrou 25 menos 2, que é 23. Quer dizer que a geratriz de 2,5555 infinito é 23 sobre 9. Certo? Nós vimos lá no exercício, numa questão anterior, que nós tínhamos no 0,5555. Certo? Então, aquele lá resultava em 5 sobre 9. Então, qualquer número inteiro dividido por 9 resulta numa dízima. Ou seja, 1 dividido por 9 é 0,111. 2 dividido por 9, 0,22222. 3 dividido por 9, 0,333. 4 por 9, 0,444. 5 por 9, 0,555. 6 por 9, 0,666. 7 por 9, 0,777. E assim vai até o 9 sobre 9, que é 0,999999, que podemos aproximar para 1. 9 dividido por 9. Exercício proposto. Durante certo período,
que antecede o início de uma partida de futebol, o número de torcedores presentes no estádio aumentou de 20 mil para 30 mil. Sendo X o número de torcedores em qualquer instante desse período considerado, né, antes do início da partida e no início da partida. Classifique cada uma das afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, a primeira coisa que tem que pensar aqui, ó, qual o conjunto que eu estou operando? Eu estou contando pessoas, porque torcedores são pessoas, né? Então, eu estou contando pessoas, o conjunto que eu estou usando é o conjunto dos números naturais, ok? Então, vamos ver se é verdadeiro ou falso essa sentença. X é um número racional? X é um número racional. Ele quer dizer que é um número racional. X é um número racional? Bem, os naturais são racionais, né? Os números naturais são números racionais. Certo? E aí, verdadeiro ou falso, o número X é um número racional? Verdadeiro ou falso? Sim. X é um número racional. Número de torcedores. X é um número racional porque os naturais são do subconjunto dos números racionais. X pode ser qualquer natural com esse X entre 20 mil e 30 mil. X pode ser qualquer, sim, nós estamos falando dos naturais. Então, entre 20 mil e 30 mil, X pode ser qualquer natural entre esses dois aí. X pode ser qualquer número racional? Aí não. Aqui é verdadeiro. X é um número racional. Mas aqui não, ele está dizendo qualquer número racional. Bem, 2 dividido por 5 é um número racional e não existe nenhuma pessoa, né, nenhum torcedor que seja uma fração. 2 dividido por 5. Então, aqui é falso. X pode ser 1.142 dividido por 457. Aí você divide 142.457 por 7. Se esse resultado for um número natural entre 20 e 30 mil, 20 mil e 30 mil, aí é verdadeiro. Tá certo? Então tem que fazer a divisão. E aqui, X pode ser 324.102 por 12, mesma coisa. Eu vou dividir esse por 12. Se ele for um número natural entre 20 mil e 30 mil, verdadeiro. Se ele não for um número natural entre 20 e 30 mil, falso. Se ele for um número racional, né, uma fração, falso também. Então, só tem um caso para ele ser verdadeiro. Se a divisão desse por esse for um número natural entre 20 mil e 30 mil. Classifique cada uma das afirmações como verdadeiro ou falso. Então, nós temos a menos 5 pertence aos naturais. Verdadeiro ou falso? Menos 5 pertence aos naturais. Aí você tem que imaginar o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais começa em 0. É 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o menos 5 não está dentro desse conjunto. Então, isso aqui é falso, né? Menos 5 não pertence aos números naturais. 5 pertence aos naturais? Aí você raciocina de novo. Os naturais começam em 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 5 pertence, verdadeiro. Menos 3 pertence aos inteiros? Ah, já mudou. Era natural, agora é inteiro. Então eu tenho que ver agora quais são os inteiros. Tem que lembrar. O conjunto dos números inteiros são aqueles que o 0 está no meio deles. Para a direita são os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. E para a esquerda é os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Opa, menos 3. Menos 3 pertence a Z. Verdadeiro. 3 pertence a Z? Sim, porque 3 é natural. Natural é subconjunto de Z. Certo? Então, sim. 3 pertence a Z. 0 pertence a quê? Olha só, não tem nenhum asterisco, né? 0 pertence a quê? Sim, porque 0 é natural. O natural é o subconjunto dos inteiros, que é subconjunto de quê? Então, 0 pertence aqui. 4 quintos é natural. 4 dividido por 5 dá 0,8. 0,8 não dá, porque a gente viu ali que entre 0 e 1 não existe nenhum número natural. 0,8 é entre 0 e 1. Então ele não é natural, pode ser um outro conjunto, mas não é natural. 6,5 pertence a quê? É só verificar se ele pode ser posto sob fração. Ele está ali em 6,5 decimal, né? Então é 65 sobre 10. 65 sobre 10 é um número fracionário, então ele pertence aqui, verdadeiro. 3 pertence aqui? Sim, ó, nós vimos que o 3 pertencia aos naturais, pertence a Z, Z é subconjunto de Q, então 3 pertence a Z. Menos 3 pertence a quê? Tem que ver também. Z. O menos 3 pertence a Z? Sim. O
menos 3 é um inteiro negativo. E como os números inteiros é subconjunto de Q, então menos 3 pertence a Q. Dúvida até aí? Perguntas, reclamações? Vamos lá, vamos ver se tem mais. Obtém a fração geratriz de cada uma das dízimas periódicas. Vamos ver que aqui é período, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, o 2 é período. Professor, eu posso chamar o 22 de período? Sim. Eu posso chamar o 225? Mas vezes que é mais fácil chamar apenas o 2 de período. Então, temos aqui esse número, né, e o período. Então, ele fica repetindo, ó, o artigo certo na casa. Da primeira casa, ele começou a repetir. Aqui, ó, 5,6464. Então, tirando o 5 aqui, ó, você vê que repete 64, 64, 64, 64, 64. Então, também é uma dízima periódica. Como é que a gente acha geratriz de dízima periódica? Tá, aqui eu não resolvi, é para vocês resolverem. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar o G, que é a geratriz que eu quero, é igual a 4,222. Agora embaixo eu multiplico por 10, vai dar 10G, e do outro lado 42,222. Subtraindo G de 10, 10G menos G, 9G. E aqui, quando você tira o 0,222 daqui, sobra apenas quem? 42 menos 4, que dá 38. 38 dividido por 9. E aquele é o meu processo, tá certo? Só que ali você vai ter que fazer um casozinho diferente, que eu vou deixar vocês fazerem para surgir dúvida, e vocês ir lá no nosso chat, lá, entrar lá no ABA e fazer, professor, a letra B, número 31, do exercício proposto, não consigo resolver. E a gente vai demonstrar para vocês como é que faz essa parte. É a mesma procedimento desse aqui. Só que esse aqui ele multiplica por 10, né? Vamos lá. Determine o menor número que pertence a cada um dos conjuntos. Então, aqui, ó, x tal, x pertence aos naturais. X é maior que 3. O menor número que pertence a esse conjunto aqui, com x é maior que 3, é o sucessor de 3. O sucessor de 3 é quem? É o 4. Então, o menor número é 4. Mas como x é maior que 3, existe vários, 5, 6, 7, mas o menor número aqui é o 4. E aqui? X pertence a Z, qual que x é maior que 3? Então, pertence a Z ou pertence aos naturais, sendo x maior que 3, é a mesma coisa. Eles não têm nenhum número entre o 3 e o 4, certo? Depois do 3 é o 4. O sucessor de 3 é o 4. O antecessor de 4 é o 3. Não tem ninguém entre eles. Então, o x maior que 3 só tem uma resposta, é o 4. O menor, tá? X maior que 3 tem o 5, 6. O menor é o 4. Aqui eu já vou deixar vocês raciocinarem. X pertence aqui, é tal que x é maior que 3. Lembra que aqui, ó, entre os números, né, sucessores, né, consecutivos, naturais ou inteiros, não existe nenhum número consecutivo entre dois números consecutivos. Agora aqui não. No Z, entre o número 1 e o número 2, existem infinitas frações ali. Tá certo? Infinitas frações. Dúvidas? Próximo. As respostas. Aí está aí as respostas para vocês, é só verificar depois. Tentem fazer, não conseguindo, entra lá no nosso AVA e faz a pergunta. Professor, não entendi a questão tal, professor, não entendi a matéria no ponto tal. Ok? Tentem fazer os exercícios. Fazendo o exercício, você vai verificar se conseguiu ou não resolver aquela questão, qual a dificuldade que você tem. E quanto mais você exercita, mais você aprende. E aí não surge dúvida na hora de fazer as provas, tá ok? Então, até a próxima aula. Fique com Deus e até mais.